Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, de poder dividir as nossas angústias, as nossas preocupações e as nossas esperanças em termos de enfrentarmos com muita dignidade essa nossa discussão, que é a questão da violência praticada contra criança e adolescente. Eu só queria mostrar para vocês, embora meio apagadinho ali, para ficar bem discreto, vocês estão vendo ali que tem uma imagem, não é? De uma mitologia grega, não é? Do Sísifo. O que significa essa mitologia? Na realidade, é uma imagem, né, com um castigo que Sísifo recebeu, que ele teria que ficar subindo com a pedra até no topo da montanha, né, carregando com toda a sua força, mas essa pedra rolava e ele começava tudo de novo. O que eu quero representar, e todos os slides que eu consegui apresentar, né, vai ter essa imagem. E essa imagem é uma imagem simbólica daquilo que eu quero transmitir. Gostaria de dizer que esse enfrentamento, o combate à violência contra a criança, não é uma única pessoa que é capaz de levar essa pedra até o alto. É um conjunto de pessoas, são esforços coletivos, são lutas organizadas, são propostas elaboradas, políticas públicas bem pensadas para atender às reais necessidades da nossa população. Então, é um desafio, não é uma ação isolada, é uma ação conjunta de esforços que nós vamos ter que empreender, todos nós, de uma forma coletiva. Então, essa imagem é só para vocês lembrarem que todas as vezes que nós vamos discutir enfrentamento à violência, combate à violência, tem que se pensar não no Sísifo empurrando a pedra sozinho. Nós vamos lá junto com ele e vamos empurrar essa pedra que é a grande pedra que nós vamos ter que empurrar para nós acabarmos com essa prática da violência contra a criança. Eu queria também dizer, o deputado Cobra não está aqui, não, né? Mas eu só queria também dizer que, primeiro, eu queria parabenizar a iniciativa do deputado, né, de pensar, de abraçar essa causa. Hoje nós precisamos ter representantes que nos ajudem, porque eu hoje, ouvindo a promotora Narciso, eu fiquei assim, muito pensando, muito próximo de você, não é? Por quê? Porque eu acho que nós temos mais coisa contra do que a favor do que a gente está fazendo. Mas isso nós não podemos deixar que nos derrote. Nós não podemos ser pessimistas nessa hora, não podemos ser céticos nessas horas, nós temos que ser otimistas com consciência. E isso me faz pensar muito, não é? De que o deputado Cobra abraçar essa causa, eu quero dizer que ele foi extremamente corajoso. Corajoso no sentido de que ele está se colocando para o público, começando por Londrina, dizendo: eu estou com vocês e nós vamos junto nessa luta. Isso é fundamental. Nós precisamos desse apoio, nós precisamos de ter garra para nós enfrentarmos todas as mazelas que a gente vem enfrentando. E aí eu quero dizer também, então, agradecer ao deputado Cobra, né, por ser mais um aliado de empurrarmos essa pedra lá para o topo. Então, é esse esforço coletivo que nós vamos vencer. Bem, o que eu queria
lembrar um pouco, hoje de manhã, todo mundo falou e eu acho que ficar ao final também tem suas vantagens, principalmente com o tempo curtinho. É pensar que quando a gente fala sobre violência, nós temos que ter muito cuidado de qual conceito de violência nós estamos tratando. Por quê? O tema é tão complexo, que eu não posso simplesmente repetir a palavra violência e nas diferentes dimensões, reduzindo a uma questão banal, naturalizando a violência, fazendo com que, na realidade, a gente vai perdendo a nossa capacidade de identificar os gargalos, os problemas e enfrentarmos todas essas condições para alterar essa realidade social que está posta. Essa é uma realidade posta, não tem o que fazer de imediato no sentido de dizer que está tudo lindo, que vai melhorar, que vai... Não, é uma realidade posta que nós vamos ter que enfrentar. E nós não podemos naturalizar essa questão. E aí, eu gostaria de tratar um pouco que a gente fala, quando a gente fala de violência, a gente está sempre tratando a criança, o adolescente, a família, na condição de vítima. A criança é vítima de violência, a família foi vítima de violência. Nós temos que começar a pensar na mudança de conceito sobre o que é vítima e o que é a condição real de violentados. Vítima, eu fui vítima de um atropelamento. Não dependeu de mim, não entrei no meio do carro para se atropelar, fui vítima. Eu fui vítima de um assalto. Agora, o que nós temos que tratar é a violência praticada contra a criança, muda a conotação quando eu coloco que as nossas crianças são violentadas. São violentadas cotidianamente, nas suas diferentes dimensões, que todos nós já conhecemos, que eu não vou ficar repetindo. E aí, nós vamos pensar, bem, se é vítima, se é violentada, qual é a diferença? É só imaginar a palavra vítima. Vítima caracteriza a relação de opressão, de intimidação e impotência. É uma situação de objeto que a liberdade é desconsiderada. É uma relação entre dominador e dominado. É o pacto do silêncio. Não estou falando nada de novo. Todo mundo hoje de manhã falou sobre isso. Lembra disso? Falou sobre o pacto do silêncio, falou sobre dominado, dominador. Não é? Que é manter a criança no lugar de objeto vítima. É uma condição paralisante. Quando eu trato a violência na condição de vítima, eu estou reduzindo essa criança a uma situação paralisante, impotente. Agora eu vou pensar, não, a criança é violentada, a palavra é pesada. Porque é mais fácil falar, a criança é vítima de violência. Não, a criança é violentada. É violentada por quê? Na sua condição emocional, racional, de sensibilidade, se você trata como vítima, você anula aquela capacidade de poder escolher entre a liberdade e a opressão. Você coloca numa condição em que você pode potencializar essa capacidade de romper com o sofrimento pessoal e social dessa criança e dessa família. Muda a configuração totalmente. Por quê? Porque você vai colocar a criança, o adolescente, numa outra concepção, numa outra condição de vida. Você vai colocar que a criança é violentada, mas são sujeitos de decisão. É uma relação em que eu posso ser potencializada numa condição para alterar
situação. Deu para entender? Violentada, vítima, são duas coisas distintas. E quando eu começo a tratar a criança na situação de violentada, eu estou o quê? Colocando essa criança numa nova posição. Hoje de manhã, a doutora Tarsila resgatou todo o processo histórico da criança. Vocês lembram? Vocês viram como ela relatou que a criança sempre foi a criança menosprezada, a criança que tem uma imagem, não é? Que não tem valor, era tratado como um mini adulto, não tinha nenhuma capacidade de pensamento, de sentimento, porque o adulto é que pensava por essa criança. Então, olha, quando eu falo em termos de violentada, eu estou colocando essa criança numa nova situação social, econômica, política, ética, numa nova dimensão. Então, eu até sugiro que, embora a nossa literatura mostre que, via de regra, se utiliza o termo vítima. Mas vamos começar a pensar nessa concepção diferente para que a gente possa realmente mudar a posição dessa criança no contexto macro. Aí nós vamos começar a enxergar essa criança de uma forma diferente. É uma criança que sente, que pensa e que tem vontade. E não é aquela criança passiva, coitadinha, e que todo mundo tem que tutelar. Nós temos que fortalecer os laços sociais para que essa criança possa sair daquela condição com auxílio de um programa, de políticas, mas que tem capacidade sim. O que eu quero mostrar um pouco aqui para vocês é assim, nós podemos dizer que existe uma diferença muito grande entre o que a lei determina e o que a realidade mostra. Hoje aqui, nós tivemos oportunidade de ver as duas coisas. Tivemos a oportunidade de ver todas as leis, né? Cada palestrante trouxe uma perspectiva de fala, apontou diferentes leis e nós temos uma gama riquíssima de leis que nós não precisamos criar mais nada. Não precisamos criar mais nada. Agora, entre a lei e a realidade, a gente conseguiu ver que são duas coisas distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A lei é perfeita, alguém disse isso. A lei é brilhante, alguém falou isso. Só que a lei está no papel, a lei está ali na prateleira, pegando poeira, se o homem, sujeito social e político, não colocar em movimento estas leis. Vai ser sempre palavras mortas. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer com que a lei atenda à realidade. Que a gente possa trabalhar com a realidade, nem que ela seja nua e crua. Mas nós temos que começar a enfrentar. A lei está posta. A lei é brilhante. Agora, qual é a realidade dessas crianças que são abusadas, que sofrem violência? É isso que nós temos que começar a levantar. Não é só dados estatísticos, minha gente. Tem que descobrir. E também não é uma relação de causa e efeito. Nós temos que determinar os fatores que levam essas famílias, essas crianças, essa sociedade a praticar a violência. Então, tem outra coisa. Tem a questão do conceito de vítima e de violentador e violentada, e nós temos aquilo que a lei prescreve e aquilo que a realidade demanda. São duas coisas que nós temos que levar em consideração. E aí eu vou dizer, vou passar bem rapidamente. Tem o Estatuto da Criança, tem o sistema de
de garantia, que faz a defesa de direito, controle, tem tudo isso. Nós temos um sistema riquíssimo de garantia de direito. Como é que essas leis, como é que esse sistema estão funcionando? Uma grande pergunta. Como está funcionando? Pelo depoimento e pelas falas da manhã e da tarde, parece que ela anda de meio pé quebrado, né? Parece que ela anda meio manca. E nós vamos ter que pôr um dedo nessa ferida, porque não adianta criar um N sistema se na realidade não funciona. É tudo no papel. No papel cabe tudo. Então, é uma questão que nós temos que pensar. Olha, nós temos planos. Quantos planos de enfrentamento nós já tivemos? Quantos? Tem um monte de plano, plurianual, estadual, federal, municipal, plano decenal. Nós temos Disque 100, nós temos Lucria, tudo importante. Não estou desqualificando nenhum. Tudo importante. Só que nós temos que começar a nos organizar de como é que nós vamos tratar todas essas leis que realmente vá ao encontro daquilo que nós queremos. Atender às necessidades da criança e do adolescente. E aí eu estou dizendo que apesar de todo esforço jurídico, político, sociais, nós continuamos ainda numa realidade em que as crianças são violentadas. Bem, vamos pensar sobre isso? Nós somos obrigados a pensar sobre isso. Por quê? Tem algo de podre, né, na nossa sociedade, na nossa realidade, que a gente não está querendo colocar o dedo na ferida. Nós temos que deixar de ser hipócritas. Nós temos que deixar de ser covardes, de não querer que esta criança desenvolva adequadamente, né, por uma série de conceitos e preconceitos que nós vivemos. Nós naturalizamos a educação pela palmada, alguém disse isso hoje. Não é? Ah, você viu? Tem gente que fala assim, olha, a mão é assim, ó. Você curvar a mão, ó, é assim, porque bate pega bem no bumbum da criança, ó. Já tá o formato da mão para fazer isso. Nós temos uma sociedade que acaba sendo omissa exatamente por naturalizar essa cultura do bater. Nós temos uma sociedade que compra brinquedos que incitam a violência. Nós temos hotelaria, nós temos taxistas que comercializam, que dão endereço, que dão book com retrato de crianças, para que os nossos não pensem que é aquele violentador que mora na periferia que é o mais perigoso. É aquele que vem de terno e gravata, pega altas restaurantes. Se vocês forem, todo mundo já foi ao Nordeste. É só caminhar observando lá na beira da praia, aquelas menininhas mirradinhas, andando com os homens fortes. Entra na loja, pode deixar ela pegar o que quiser. É porque ele é generoso? Muito generoso. Então, e nós, a gente vê esse tipo de coisa e a gente naturaliza. É isso que acho que nós temos que começar a nos colocar, nos posicionar. Porque isso sim, a criança não é vítima, ela está sendo violentada. Está vendo como o conceito muda a situação da criança na nossa realidade? Bem, então, nós temos que pensar outra coisa. Como nós temos muita dificuldade de lidar com o diálogo, é mais fácil bater. Pedrinho, para. Pedrinho, para. Pedrinho, para. Pá, foi o tapa. Hoje é um tapa que começa mais leve, não é?
Daqui um pouquinho vai me irritar um pouco mais, eu vou carregar um pouco mais na tinta, e desse jeito eu vou violentando. Por quê? Porque nós não temos a prática, nós não usamos o diálogo como instrumento para resolução de conflito. Realmente a criança leva um susto tão grande que ela para. Não falei? Não falei? Parou. Mas ela não entendeu nem por que ela parou. Ela levou um susto, por isso que ela parou. Então, nós temos que aprender a resolver os problemas, resolver as discussões dos conflitos que nós enfrentamos, com a criança nesse caso, para um exercício do diálogo. E uma outra coisa que me incomoda profundamente, como eu estou em pouco tempo, eu vou resumir, tá? Tudo é culpa da família. Tudo é culpa da família. O índice demonstra, acontece tudo dentro da família. A família é o segmento mais agressor, porque é a família que bate mais, que é a família que violenta mais. Gente, nós temos que entender que a violência acontece no mundo privado. Acontece no mundo privado. Acontece em 4 paredes. Que é na casa, é no ambiente familiar, que isso acontece. E aí o que eu quero dizer? Quero dizer que a família é o espaço mais paradoxal e contraditório. Por quê? Porque é o espaço do afeto, é o espaço do carinho, é o espaço do aconchego, mas paradoxalmente também é o espaço da violência. Então nós temos que começar a separar, né? Um pouco quando a gente está dizendo assim, tudo acontece na família? Acontece sim. Mas nós não podemos passar uma régua embaixo e generalizar como se tudo fosse culpa da família. Nós temos que contextualizar essa família conjunturalmente, estruturalmente, dizendo, hoje nós temos 13 milhões de desempregados. Olha a ansiedade da cultura do homem ser o provedor. Não é? De repente, como? Vem de um histórico de agressão. Estudos já demonstraram que aquele que violenta já teve uma história de violência. E nós temos que começar a pensar como tratar isso. Como que nós vamos enfrentar isso? Que além de tudo, tem uma influência econômica, social e política. Ó, né? Criança, a mídia também é responsável. Não é? Quando começa, só passa imagens de violência, o comércio sexual está posto aí, não é? E o mercado aí que não tem muita preocupação. Bem, vou fazer bem rápido, falta. Então, eu só quero dizer, gente, que não adianta nós falarmos de proteção de criança, falar em rede de proteção, se nós não aprendermos a dividir, a dialogar, a fazer parceria com responsabilidade. Essa história de que a instituição diz assim, essa é minha criancinha, esse é o meu velhinho. E quando a gente vai tratar de reordenamento institucional, a gente não consegue reordenar coisa nenhuma, porque os presidentes da instituição são tão antigos que cada criancinha é um filhinho que ele criou. E na hora de a gente reordenar, a gente não consegue, por quê? Porque cada um quer cuidar do seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Ema, cada um com seus problemas. E está falando em construção de rede. Como é que nós vamos dar conta disso? Como eu não tenho mais tempo, só quero dizer assim, que nós temos que... Vocês lembram daquela novela? Jogar tudo no chão. Como que era mesmo? Joga tudo no... Joga no... E joga no chão, né?
e vamos reconstruir tudo de novo. Nós não podemos jogar a água da banheira com a criança junto. É isso que nós estamos fazendo. Doutora Tarsila, eu concordo plenamente com a senhora de dizer que nós estamos dando ré em todas as conquistas que nós já fizemos. Na década de 80, olha, 88 com a Constituição, até o Estatuto da Criança, nós avançamos. Hoje nós estamos retrocedendo. Só para encerrar, o Conselho da Criança e do Adolescente, o CMDCA, nacional, estadual, municipal, perdeu o seu sentido quando foi aprovado o Conselho da Assistência Social. O Conselho da Assistência Social é importante, é fundamental, mas para aquela população que necessita temporariamente daquela assistência. Mas não, o Estatuto da Criança, que é uma lei transversal, intersetorial, foi reduzido para aquelas crianças que dela necessitam. Então, alerta, temos que resgatar o Conselho de Direitos, colocar essa turminha para trabalhar, para formular políticas públicas decentes, com um belo de um diagnóstico da realidade. Precisa de diagnóstico de realidade, gente. Não são só dados estatísticos. Dados estatísticos não falam nada por si só. Agora, cruza dados estatísticos, que é fundamental. Faça um belo de um diagnóstico qualitativo. Cruza isso, nós vamos ter um plano de trabalho belíssimo. Mas, para isso, nós temos que pensar em recurso, orçamento, tem que ter um investimento contínuo, não pontual. Temos que ter evento desse porte, mas não é um evento que nós vamos embora daqui e vamos falar tchau, e depois nós não vamos ver mais ninguém. O que vai acontecer? Ó, nós vamos continuar enxugando gelo. É esse desafio que nós queremos? Queremos enxugar gelo? Queremos levar aquela pedra sozinhos? Ou nós vamos juntar os nossos esforços e vamos carregar essa pedra de uma forma coletiva e vamos deixar o gelo derreter, porque nós não vamos mais enxugar gelo, não. Gente, muito obrigada. Desculpa.